Bezerra Hashem, Daf Tet Vav, tratado de Shabbat. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Aleichem. Estamos na Tet Vav, na segunda linha. Faltou um pedacinho para completar a Sugia de ontem. Vimos já, numa certa ocasião, os alunos de Bet Shammai e de Bet Hillel foram visitar um sábio chamado Hanania ben Hizkiah. E eles, nessa ocasião, tiveram 18 debates. E eles fizeram 18 votações e fixaram a lei como Bet Shammai, em todos esses decretos. A gente viu os 18 decretos no shur passado sobre as leis da impureza, principalmente. Então, Gufa Maravilha Amar Shmuel disse em nome de Shmuel, 18 Gazru, 18 Nechleku. Fala, o sábio, tiveram 18 decretos, mas tiveram 18 debates. Bet Shammai e Bet Hillel discutiram lá, e fizeram 18 votações e fixaram a lei como os alunos de Bet Shammai. Então eles discutiram nesses 18 debates, assim fala o nome de Shmuel, Ve'atanya ushvu. A Breta diz que eles concordaram. Como é que fica isso? Eles discutiram ou concordaram? Explica, Bo bayom nechleku lemachar ushvu. No dia dos decretos, Bet Shammai e Bet Hillel tinham discutido nas 18 situações. Depois, no dia seguinte, os alunos de Bet Hillel concordaram com os alunos de Bet Shammai e concordaram com esses 18 decretos. Gufa, outra coisa que a gente mencionou de passagem no shur passado. Maravuna faravuna, Beshlosham ekomod nechleku Shammai e Hillel. Shammai próprio discutiu com Hillel em 3 debates somente. Somente 3 machlokot tiveram entre Shammai e Hillel. Muitas discussões foram de Bet Shammai e de Bet Hillel, dos alunos de Shammai e alunos de Hillel, mas Shammai e Hillel discutiram só em 3 discussões. Quais são? Shammai Omer Mikav Chalá, Hillel Omer Mikabai. A gente sabe, a pessoa que tem uma massa de certo volume, ele tem que separar Chalá, a porção da massa para o Cohen. É um pouco da massa que ele dá para o Cohen, 1/24 avos. Fala Shammai, se a massa tem 1 kav de farinha, tem que separar Halá. Hillel diz, se a massa tem 2 kabim de farinha, tem que separar Halá. O kav é mais ou menos 1 litro, 1 litro, 200 ml é o volume de um kav. Então fala Shammai, se a massa tem mais ou menos 1 kg 200 gramas de farinha, separa Halá. Hillel diz que tem que ter o dobro, 2,4. Chachamim não que devreze, nem como um nem como outro. Chachamim discutem com Shammai também com Hillel. Ele acaba o mertza chayav bechalá. Falaram Chachamim 1,5 kg. Então mais ou menos 1,8 kg de farinha. Mishegdilu amidot amru 5 revaim kema chayavim bechalá. Isso que a gente acabou de falar é na época de Jerusalém, quando em Tzipori aumentaram as medidas, ou seja, se o Kav media um certo volume em Jerusalém, em Tzipori aumentaram o tamanho do Kav, só que o Kav agora tem 1/6 a mais de volume que tinha antes. Então, se alguma medida era de 1 litro em Jerusalém, agora é 1 litro e mais 1/6 de 1 litro em Tzipori. Então, ajustando é Hamesh Trevaim, mas é a mesma quantia de farinha que a gente falou antes. Rabbi Yossi Omer, 5 pturim, 5 ve'od chayavim. Disse Rabbi Yossi, essa medida que a gente mencionou de farinha, que tem que ter na massa para ter que separar halá, significa que se tem essa medida que a gente falou e um pouco mais, já está obrigado a halá. Mas essa medida certinha, exata, não tem obrigação de halá. Então, isso é uma discussão entre Shammai e Hillel. Veio da outra discussão. Hillel Omer, Melohin, Maim Shovim Poslim et Mikve. O mikve, para a pessoa mergulhar e se purificar, tem que ter 40 CA de água. E se, digamos, o mikve tem 40 CA de água e jogaram lá água de utensílio, Maim Shovim, água que descansou no utensílio, não tem nenhum problema. Se o mikve já é válido com 40 CA de água e despejaram depois água de utensílio, não tem nenhum problema. Se o mikve tem menos do que 40 CA de água, tem 39, por exemplo, CA de água, aí se cai nesse mikve água de utensílio, água de Maim Shovim, aí dependendo da quantia de água tem problema. Falou Hillel
Se o mikve tem, por exemplo, 39 cm de água, e jogaram lá um rim de água de utensílio, um rim é mais ou menos 9 litros, jogaram 9 litros de água de utensílio, esse mikve todo se invalidou. Não adianta depois colocar mais água da chuva, não vai adiantar nada. Shechayav Adam Lomar Beshon Rabon, ele falou essa medida do rim, mesmo que não é uma palavra que se cita na Torá, mas Hillel recebeu de Shmaya e Aftalion nos seus rabinos essa medida, um rim, então ele está transmitindo na linguagem dos seus rabinos. Então disse Hillel, se o mikve não tem 47 de água, tem menos, e caiu lá 9 litros de Maim Sheuvim, água do utensílio, invalidou toda essa água, não adianta completar depois com água da chuva. Shammai diz, Tisha Kabim, fala Shammai que não. O mikve se invalida se caiu lá 9 kabim, mais ou menos 12 litros. Ou seja, o mikve tem menos do que 40 sa, caiu lá mais ou menos aproximadamente 12 litros de água de utensílio e invalidou tudo. Os sábios discutiram também com Shammai e também com ele. Até que vieram 2 tecelões do Sharashpa, um portão do lixo, tinha um depósito de lixo lá em Jerusalém, eles trabalhavam lá como tecelões, eles vieram resolver o grande debate. Veido Mishum Shmaya e Aftalion, eles testemunharam em nome de Shmaya e Aftalion, eles disseram, se o mikve tem menos do que 40 sa de água da chuva, e caiu lá 3 lugim de água de utensílio, mais ou menos 1 litro, o mikve todo já se invalidou, e os sábios aceitaram esse testemunho desses 2 tecelões. E o debate foi resolvido. Veida, o terceiro debate entre Shammai e Hillel. Shammai Omer, Kol Anashim Dayan Shatan, Veilel Omer Mepkida Lepkida. É um assunto do Tratado de Nidá. É o seguinte, a mulher, ela viu sangue agora, saiu do canal dela sangue. Ela está impura. O que ela encosta a partir de agora, com certeza se impurifica. O que acontece se ela encostou antes de ver sangue? Em trumá, algo santificado. Para Shammai, Dayan Shatan. Para Shammai, ela viu sangue agora, saiu do canal íntimo dela sangue agora. O que ela encosta a partir de agora se impurifica. O que ela encostou antes não tem impureza. Não vamos entrar em todas as explicações agora, os detalhes dessa machloket. Isso é tratado de Nidá. Vamos mencionar por cima o debate. Veirel Omer Mepkida Lepkida. Então Shammai falou, o que ela encosta a partir de agora se impurifica. Antes, o que ela encostou antes continua puro. Hillel fala Mepkida Lepkida. Fala Hillel, depois, se ela agora ela viu sangue. Há 3 dias atrás foi a última verificação do canal dela. Ela verificou o canal íntimo, por exemplo, 3 dias atrás. Ou 10 dias atrás, não faz diferença. Estamos usando 3 dias como um exemplo. Há 3 dias atrás ela verificou o canal e ela estava limpa, ela estava pura. Então o que ela encostou até esses 3 dias atrás, até essa última verificação, está puro. Mas fala Hillel, agora ela viu sangue. Pode ser que o sangue saiu do ventre antes dela perceber agora. Então fala Hillel, há 3 dias atrás ela fez a última verificação dela, ela estava pura. Pode ser que o sangue saiu do ventre logo depois disso. Então o que ela encostou de santificado nesses últimos 3 dias também está impuro. Chachamim discutem também com Shammai e também com ele. Ela viu sangue agora. Pode ser que o sangue saiu do ventre antes. Então, o que ela encostou nas últimas 24 horas, o que ela encostou de santificado é considerado impuro. Mas, digamos, faz 3 horas atrás, ela fez a última verificação dela. 3 horas atrás, ela verificou o canal e ela estava limpa. Então se vê que até essas 3 horas atrás ela estava limpa. O que ela encostou até lá está puro. Agora ela viu sangue. Pode ser que o sangue saiu nessas últimas 3 horas. Então falaram Chachamim, de modo geral, o que ela encostou nas últimas 24 horas impurifica. Está impuro. Mas se ela verificou o canal, digamos,
por exemplo, 3 horas atrás, então ela estava pura até essas últimas 3 horas, e agora ela viu sangue. Então o que ela encostou nessas últimas 3 horas é considerado impuro, porque pode ser que logo depois da última verificação, 3 horas atrás, logo saiu o sangue do ventre e ela se impurificou. Então são 3 debates entre Shammai e Hillel, falou Rav Huna. Betuleika não tem mais nenhum debate? Veika tem sim. Hillel omer lismoch, Shammai omer shelo lismoch. Outra discussão que não tem a ver com o tratado de Shabbat. A pessoa, quando traz um sacrifício no Bet HaMikdash, normalmente tem que fazer smichá, tem que se apoiar na cabeça do animal antes do abate. O que a pessoa faz no Yom Tov? A pessoa não pode fazer uso de um animal no Yom Tov. Ele vai trazer um sacrifício, ele faz a smichá ou não? Fala aí, ele faz a smichá. Não tem problema. Ele não está fazendo um uso do animal, ele está se apoiando na cabeça do animal. Shammai omer shelo lismoch. Fala Shammai, não se faz smichá no Yom Tov. Fala Shammai, isso é um uso proibido do animal. Está usando o animal como um apoio. Então tem outra discussão entre Shammai e Hillel, uma quarta discussão. Por que disse Rav Huna que só tem 3 discussões? Então o que é Rav Huna é Hadeleka Plukta da Mevata Beadai. Explica. Quando Rav Huna falou que tem 3 machlokot entre Shammai e Hillel, somente, Rav Huna quis dizer, são machlokot que somente Shammai e Hillel discutiram. Essas 3 primeiras machlokot, só Shammai e Hillel discutiram. Antes de Shammai e Hillel não tinha discussão. Essa machloket da smichá, de se apoiar na cabeça do sacrifício ou não, era uma discussão que já vinha antes de Shammai e Hillel. Os sábios antes deles já tinham discutido, então Rav Huna ignorou isso. Daí cá tem um caso, mais uma machloket, abotzer lagat. A gente me ensinou faz alguns dapim que um alimento seco ele não recebe a impureza sempre. Tem tumatur halim, ou seja, um alimento de modo geral, a gente fala, encostou em algo impuro, se impurificou. Mas, no caso de um alimento seco, ele só se torna vulnerável a se impurificar, é só o charle tomar se ele se molha. E a gente viu mais um conceito, que para o líquido tornar o alimento seco vulnerável a se impurificar, tem que ser um líquido que foi, de certa forma, valorizado pelo dono do alimento seco. Se a pessoa pegou uma maçã que ele acabou de colher e lavou, ele deu importância a essa água. Essa água torna a maçã vulnerável a se impurificar. Mas se, digamos, ele colocou a maçã depois fora da casa e começou a chover, ele não quer que essa maçã se molhe, ele não aprova que a maçã se molhe, ele não valorizou essa água que molhou a maçã não é vulnerável a se impurificar ainda. Encostou em algo impuro, não se impurificou. Então, o conceito é que o líquido torna o alimento seco vulnerável a se impurificar se é um líquido com uma certa importância. Esse é o conceito de tem que Yutan. Abotzer lagat. O sujeito colheu uvas para fazer vinho. Colocou as uvas na cesta. E saiu suco de uma das uvas, molhou as outras uvas, e o suco pingou para fora da cesta, caiu no chão. A questão é, essas uvas agora estão vulneráveis a se impurificarem ou não? Shammai omer uchshar, fala Shammai que sim. Fala Shammai, as uvas se molharam, então se tornaram vulneráveis a se impurificar, então uchsharu letuma. Hillel omer lo uchshar, fala Hillel que não, esse suco não é importante. O suco vai pingar para fora da cesta, não é um suco importante. Não tornou as uvas vulneráveis a se impurificarem. Então, falamos bem por cima qual é o machloket, mas esse é o conceito principal. O problema é que Rav Huna não mencionou essa machloket. Aqui é uma machloket Shammai e Hillel. Não tinha essa discussão antes de Shammai e Hillel, porque Rav Huna não incluiu na lista de machlokot de Shammai e Hillel. Explica, Barminei daí de atam kashatik le Hillel Shammai. Lá é diferente. Esse caso das uvas, Hillel discutiu com Shammai no primeiro momento, mas depois Hillel concordou com o argumento de Shammai. Ele concordou, então não tem mais essa machloket. Continuamos. Yosef ben Yoezer ish Tzreda, Yosef ben Yochanan ish Yerushalayim. Gazru Tumah Eretz Amim, Verklis Chuchit. Yosef ben Yoezer, o grande sábio de Tzreda, Yosef ben Yochanan, o grande sábio de Yerushalayim, fizeram 2 decretos. Decretaram que a terra
de Chutz Laaretz, a terra do chão, da terra dos Goim, fora da terra de Israel. Essa terra transmite a impureza. E decretaram outra coisa, que um utensílio de vidro também é vulnerável a se impurificar. Então, já mencionamos isso. Os Goim, eles enterravam os falecidos em qualquer lugar, não só num cemitério. Então os sábios disseram, essa terra, de fora da terra de Israel, pode ser que tem pedaços do falecido lá. Então o corpo do falecido e a carne do falecido transmitem a impureza. Então eles decretaram que a terra de Chutz Laaretz transmite a impureza. Porque talvez justo nessa terra tem pedaços do falecido. Essa lei da terra de Chutz Laaretz não foi decretada por Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan, foi decretada por outros sábios. Rav Kana, como falou Rav Kana, que Shechalar Rabi Shmuel ben Rabi Yossi shalchulo. Quando Rabi Shmuel ben Rabi Yossi ficou doente, mandaram para ele um emissário e falaram para ele: Rebbe, emor lá nos Shtaim Shlosha Dvarim Shamarta Mishum Avicha. Os outros sábios mandaram um mensageiro lá para Rabi Shmuel ben Rabi Yossi e falaram: Rabino, nos ensine 2 ou 3 ensinamentos que você falou em nome do seu pai, Rabi Yossi. Shalach Lam, ele respondeu: Kachamaraba, assim meu pai, Rabi Yossi disse, 180 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, os romanos já dominavam, de certa forma, o povo judeu. 80 shana ad shelo charav habayit, gazru tumah al eretz ha'amim. Nos 80 anos antes do Hurban, da destruição, 80 anos antes, os sábios decretaram que a terra de fora da terra de Israel transmite a impureza. Naqueles ruchit, o caso do utensílio de vidro que a gente vai ver amanhã, Bezat Hashem. 40 שנה עד שלא חרב הבית, גלתה עליו סנהדרין וישבה לה בחנויות. 40 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash, o Sanedrin, o Tribunal Supremo, foi exilado da Lishkat HaGazit, no local do Bet HaMikdash, para fora do Bet HaMikdash, para os Hanuyot, que era um local no Harabait, na montanha do Bet HaMikdash, mas fora do Bet HaMikdash. Lemair, qual que é a relevância saber que o Sanedrin foi exilado para Hanuyot? אמר לי סבר רב דימי לומר שלא דנו דיני קנסות צער כדתך, אלא אימה שלא דנו דיני נפשות. Falou o sábio, enquanto o Sanedrin está na Lishkat HaGazit, no recinto certo, dentro do Bet HaMikdash, eles têm a autoridade de fixar penas de morte. Vendo que eles são exilados, como aconteceu 40 anos antes do Hurban, eles não têm mais autoridade de fixar penas de morte. O ponto é que da Mishnah se vê, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan decretaram que a terra de Chutz Laaretz transmite a impureza. E aqui se vê que são sábios que decretaram 80 anos antes do Hurban. Como é que fica isso? Se você for falar, esses sábios de 80 anos antes da destruição do Bet HaMikdash incluem Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan. Se você for falar isso, vai estar a falar para ele que não. Hillel ושמעון, גמליאל ושמעון, נגעו לסיוטן בפני הבית 100 שנה. Fala direita, Hillel e o seu filho Shimon depois, e Gamliel, ou seja, Rabban Gamliel Zaken e o seu filho Shimon, foram líderes do povo, foram Messiim, 100 anos antes da destruição do segundo Bet HaMikdash. Veio Yossi ben Yoezer e Ishtreda Yossi ben Yochanan avukad metuva. Esses outros dois sábios, Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan, eram bem antes de Hillel. Hillel foi líder do povo 100 anos antes da destruição do Bet HaMikdash. Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan eram 4 gerações antes. Então eles não estavam lá vivos na época de 80 anos antes da destruição. Então, como é que fica isso? A Mishnah diz: Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan decretaram que a terra da terra dos Goim impurifica. Isso foi muito antes do que os 80 anos antes do Hurban. E Rabi Shmuel ben Rabi Yossi foi o nome do seu pai, que 80 anos antes do Hurban, que foi feito esse decreto sobre a terra de Chutz Laaretz. Viramos a página. Então fala uma sugestão. Atuino Gaturagusha Listrof, Veavira Velocro. Primeiro veio Yossi ben Yoezer e Yossi ben Yochanan e decretaram:
que a própria terra do chão de Chutz Laaretz impurifica a Trumá, a oferenda do Cohen, a porção do Cohen que é santificada. Se a Trumá do Cohen encosta na terra de Chutz Laaretz, é necessário queimar essa Trumá. E o ar em cima da terra não impurifica em nada. Então, explicando melhor. Pode ser que nessa terra de Chutz Laaretz tenha algum pedaço do falecido lá, então é mais grave. A Trumá encostou lá, tem que ser queimada. Quando tem um falecido no chão e alguém passa em cima do falecido, ele também recebe a impureza, mas isso é só se tem o corpo do falecido, ou se tem um órgão, uma parte importante, um casait de carne do falecido, para que a pessoa que passou em cima, ou algo que passou em cima, receba a impureza. Então, a lei, quando a Trumá encosta na própria terra de Chutz Laaretz, é mais grave, porque pode ser que tenha um pedacinho lá do falecido que vai impurificar a Trumá. O ar em cima da terra, então tem uma lei mais leve, e no começo eles falaram Lo Klum, não impurifica a Trumá, e esse foi o primeiro decreto. E aí vieram os sábios 80 anos antes da destruição do segundo Beit HaMikdash e falaram que o ar em cima da terra dos Goim impurifica litlot, impurifica na dúvida a Trumá. Então se a Trumá encostou na terra, é necessário queimar a Trumá, pode ser que tenha um pedacinho lá do falecido, o ar em cima impurifica na dúvida, pode ser que tenha um falecido no chão, pode ser que tenha um pedaço do falecido no chão, e quem passou em cima se impurificou por Tumat Oher, como a gente falou, aquele que passa em cima de uma parte importante do corpo do falecido se impurifica. Pode ser que tenha uma parte importante do corpo do falecido lá no chão, e a Trumá passou em cima, então se impurificou na dúvida. O que significa isso? É que é proibido que o Cohen coma essa Trumá, porque talvez está impuro, mas é proibido queimar a Trumá também, porque talvez está puro, é proibido queimar a Trumá pura. Então isso é uma forma de explicar. Como que não? Você quer falar que já do princípio, quando os sábios decretaram que a terra dos Goim impurifica, já do princípio era para queimar a Trumá? V'amarilfa disse Ilfa que não. Yadayim tchilat gzeratan lesrefa. Yadayim ou de tchilat gzeratan lesrefa, hamidachrina lo. Disse Ilfa que não. A gente já viu isso ontem. Quando os sábios decretaram que as mãos da pessoa, sem netilat yadayim, impurificam a Trumá, é necessário queimar a Trumá. Esse foi o decreto já do princípio. Quando os sábios já decretaram do princípio que as mãos da pessoa impurificam sem netilat yadayim, como a gente falou, yadayim maschaniotem, a pessoa não sabe onde ele colocou a mão, se ele colocou numa parte suja do corpo, vai desrespeitar a Trumá. Quando os sábios decretaram isso, que as mãos da pessoa sem netilat yadayim impurificam a Trumá, já do princípio foi que é necessário queimar essa Trumá. O que se vê de Ilfa, que outros decretos desse tipo não foram já do princípio para queimar a Trumá. Então, esse decreto da terra dos Goim, que transmite a impureza, não foi logo do princípio para queimar a Trumá. Não é como essa resposta que a Gemara disse. Ela então outra sugestão. Atuino gazuragusha litlot davira veloclum. Vieram Yossi ben Yoez e Yossi ben Yohanan e decretaram: a terra dos Goim impurifica a Trumá na dúvida, não se come nem se queima. O ar em cima da terra tem uma lei mais leve, não impurifica em nada. Depois vieram os sábios 80 anos antes do Qurban e falaram: a terra dos Goim encostou na Trumá, queima a Trumá. O ar em cima, litlot, impurifica na dúvida. Talvez é isso. Porém, pergunta a Beakati. Tem mais uma pergunta. Beusha Gazo. Esse decreto da terra de Chutz Laaretz foi decretado em Usha. Detrás vamos falar essa Mishnah. Que diz a Mishnah? Tem 6 situações que existe uma dúvida se a Trumá do Cohen, a porção santificada do Cohen, a oferenda, se impurificou ou não, e se queima a Trumá mesmo assim. Mesmo que é uma dúvida, se queima. Quais são os 6 casos? Asafek Betabras. Tem um campo que tinha um falecido enterrado lá, o campo foi arado. Então tem pedaços do falecido pelo campo inteiro. Se a Trumá
encosta no chão do Betapras, ou a Trumá é trazida para dentro desse Betapras, desse campo, é uma dúvida se a Trumá se impurificou ou não, mas se queima a Trumá mesmo assim. Gazavek afar haba meretz ha'amim. A Trumá encostou na terra de Chutz La'aretz, uma dúvida se tem um pedaço do falecido lá ou não, mesmo assim se queima a Trumá. Gazavek bigdei ha'amaretz. Se a Trumá encostou na roupa de um amaretz, o amaretz não sabe das leis, suspeitamos que a roupa dele está impura, é uma dúvida se está impuro ou não, mesmo assim se queima a Trumá. Gazavek kelim animtzaim. Se a Trumá encostou num utensílio que a gente não sabe se está impuro ou não, se queima a Trumá. A Trumá encostou na saliva de alguém. Pode ser que essa pessoa está impura. Talvez ele tenha impureza de zivá, do corrimento, a saliva dele transmite a impureza. Se queima a Trumá na dúvida. A Trumá do Cohen encostou na urina de alguém. Pode ser de um animal, pode ser de uma pessoa. Se for de uma pessoa, pode ser que ele é um zav, ele tem impureza do corrimento, a urina dele transmite a impureza, queima a Trumá. Alvadai magar. Safek tumatan, sofim et Trumá. Fala na cama. A gente mencionou 6 casos de dúvida. Pode ser que a Trumá se impurificou, pode ser que não, se queima a Trumá. Todos esses casos são o seguinte: a Trumá com certeza encostou nessa coisa, numa das 6 coisas que a gente falou, e uma dúvida se essa coisa estava impura ou não, aí se queima a Trumá. Mas se a dúvida é se a Trumá encostou nessa coisa ou não, aí não se queima. Fala Tanakama. Aí é uma lei mais leve. Sem ter certeza que a Trumá encostou nessa coisa, se queima a Trumá. Se é uma dúvida se a Trumá encostou ou não, não se queima. Mas não se come também. Então, vamos revisar algo que a gente já viu. Tem um decreto da Torá, não é por lógica, que se existe uma dúvida se algo se impurificou ou não, no recinto privado dificultamos a lei, no recinto público facilitamos a lei, consideramos puro. Fala, Bilsi. Se existe uma dúvida se a Trumá encostou nessa coisa ou não, uma das 6 coisas que a gente falou. Se a dúvida surgiu no recinto privado, dificultamos a lei e é necessário queimar a Trumá. Mas no recinto público não. Então fala, Bilsi. Se existe uma dúvida se a Trumá encostou na coisa impura ou não, se a dúvida surgiu no recinto privado, que a Trumá estava, e a coisa também, aí dificultamos a lei e queima a Trumá. No recinto público facilitamos a lei e consideramos a Trumá pura. Hamim discutem um pouco com o Rabi Yossi. Fala, Hamim, se a dúvida é se a Trumá, a oferenda do Cohen santificada, encostou ou não nessa coisa, que pode ser impuro, pode ser que não. Se a dúvida é no recinto privado, tolim, não se come nem se queima. Se a dúvida surgiu no recinto público, aí consideramos puro, pode comer. Então, explicando melhor. É mais grave falar, Trumá encostou nessa coisa, essa coisa pode ser impura, aí falou a Mishnah no princípio, se queima. Isso é mais grave. Se a Trumá pode ser que encostou, pode ser que não. E mesmo se encostou, pode ser puro, pode ser que não. Uma situação mais leve. Então disse Tanakama, nesse caso da dúvida se encostou ou não, não se queima. E é permitido comer. Diz Rabi Yossi, se a dúvida surgiu no recinto privado, se queima. No recinto público não. E Hamim dizem, no recinto privado, não se come nem se queima. No recinto público pode comer. O ponto aqui é que essa Mishnah disse que a terra dos Goim impurifica a Trumá, e são dos decretos que decretaram Yusha, Amarula, Erushisha, Svekot, Beusha e Tkino. Esses são os 6 decretos que foram decretados na cidade de Yusha, que o Sanedrin, o Tribunal Supremo, foi exilado para Yusha e lá eles decretaram isso. Como é que isso combina com o que a gente falou antes? A gente falou que esses decretos da terra dos Goim foi por Yossi Ben Yoez e Yossi Ben Yochanan, os sábios antes da destruição do Bet HaMikdash, há 80 anos, não em Yusha. Elatu inu gazura gusha litlot ve'avira veluklu. Então, outra explicação. Veio Yossi Ben Yoez e Yossi Ben Yochanan e decretaram que a terra de Chutz La'aretz
impurifica a trumá na dúvida, não se come nem se queima quando encosta. O ar em cima tem uma lei mais leve, não impurifica em nada. Como a gente já falou antes, para que o ar em cima do falecido impurifique, tem que ter o corpo do falecido lá, uma parte importante do corpo, um órgão, um pedaço maior de carne. É mais difícil que tenha isso, então o ar em cima não impurifica a trumá, mas se a trumá encostou na terra, de Chutz Laaretz, falou Yossi ben Yoez e Yossi ben Yochanan, não se come nem se queima. Vieram os sábios 80 anos antes do Kurban e decretaram mais, que o ar em cima da terra dos Goim também purifica na dúvida, não só a terra que purifica na dúvida. Depois do Sanedrin, quando foi exilado para Usha, decretaram um pouco mais que a terra de Chutz Laaretz, a terra de fora da terra de Israel, impurifica a trumá com certeza. A trumá encostou na terra, é necessário queimar a trumá. A lei do ar em cima de Chutz Laaretz continua mesmo que a lei de antes, que impurifica só na dúvida, nem se come nem se queima. Isso eu falei que nós paramos aqui por hoje. Não perca amanhã. Vamos ver sobre a impureza que impurifica um utensílio de vidro, utensílio de metal. Vamos ver o decreto de Shimon ben Shattach sobre a Ketubá, com muito mais. Amém. Amém.